Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de arquiteta, eu sou a Cris Lima e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas sobre reforma de cozinha. Toda reforma exige muita atenção aos detalhes, né? A reforma, ela costuma trazer situações imprevisíveis, né? Na maioria dos casos, principalmente em imóveis que são mais antigos e que não têm as plantas construtivas. Isso varia muito também se você tem um imóvel muito antigo e aí já passou uma reforma por ali, e aí teve outro morador e cada um fez alguma modificaçãozinha e você não tem o registro disso. Então, tanto as casas que são muito antigas quanto as que tiveram outros moradores que também reformaram, às vezes nem são tão antigas, mas já tiveram uma modificação ou outra e você não tem registro disso, porque nem todo mundo faz projeto com profissional de arquitetura. Essa é uma realidade, infelizmente. Os projetos com os arquitetos, com os engenheiros responsáveis pela execução da obra, eles são, na grande maioria das vezes, muito melhores do que projetos que são feitos na cara e na coragem, né? Porque eles têm todo um planejamento do que vai ser feito ali. E hoje eu vou dar algumas diquinhas sobre itens que você precisa pensar antes de reformar a sua cozinha. Tá? A primeira dica vai ser uma dica gratuita, contrate um arquiteto de sua preferência. Se quiser um orçamento com a gente também, link aqui na descrição. E agora, bora para as dicas. Aproveita a vinheta que vai vir agora e já se inscreve e arquiteta o like. A primeira etapa de uma reforma é sempre a demolição. Nós vamos considerar aqui para esse exemplo que você tem um projeto de reforma da sua cozinha, tá? E aí eu vou falar um pouquinho das etapas de uma reforma de cozinha. A primeira etapa é sempre a etapa de demolição, né? O que você gostaria de não ter mais ali? Você gostaria de trocar o piso, os revestimentos de parede, a bancada, a iluminação, o forro? Tem algum equipamento que você gostaria muito, mas que a sua cozinha atual não tem um suporte, uma estrutura necessária para ele? Por exemplo, já entrando aí no segundo ponto, né, que é a infraestrutura. A primeira parte é você decidir o que você vai remover dali e tirar. A segunda parte é a infraestrutura. O que vai te dar estrutura para usar os equipamentos para cozinhar, para lavar, para usar os seus utensílios? São os pontos elétricos e hidráulicos. Essa parte é muito importante. Ela é uma das primeiras a ser feita no projeto, né? Quando a gente faz um projeto, a gente faz uma planta de layout, mostrando ali numa planta de demolição o que foi removido, a planta de layout com o novo posicionamento dos itens da cozinha, e aí dessa planta de layout vem todas as outras plantas, começando pela infraestrutura. Todos os pontos elétricos e hidráulicos, eles são decididos ali, após o layout. Então, você sabe onde vai ficar a sua cuba? Você já sabe que ali vai ter uma torneira. Essa torneira, ela é de parede ou ela é de bancada? Se ela for de parede, ela tem uma altura diferente, uma forma de instalação diferente do que se ela for de bancada. Você vai ter lava-louças. A lava-louças, muita gente não sabe, ela precisa de um ponto de esgoto, de um ponto de elétrico, de um ponto de água, para ela funcionar. Ah, você vai trocar de geladeira, você quer aquela geladeira, 2 portas, com água na porta. A geladeira com dispenser de água na porta, ela precisa de um ponto de água para ela, né? Então, muita gente não sabe, simplesmente troca de geladeira, na hora de instalar, a cozinha da pessoa não tem o ponto para geladeira. O filtro também precisa de um ponto. Agora, os equipamentos elétricos, se você vai fazer torre quente, forno, micro-ondas, elas têm alturas diferentes, tem a tomada da geladeira, tem a tomada de equipamentos, né, de eletrodomésticos. Às vezes você tem um nicho ou uma bancadinha onde você gostaria de ligar apenas esses acessórios e uma tomada só não é suficiente. Às vezes você quer ali embaixo da sua marcenaria, em cima da bancada, aquela iluminação de LED, precisa de ter um ponto prévio para você poder acender esse LED depois. Todos os pontos elétricos e hidráulicos, eles são decididos em cima do layout, que é a nova disposição daquele ambiente, da circulação, onde vão ficar os equipamentos. Então, nós temos, assim que o layout é aprovado, a planta de demolição, a planta de infraestrutura, pontos elétricos e hidráulicos. Nos elétricos, a gente tem também a parte de iluminação, que aqui no escritório, a parte de elétrico são 3 plantas. Planta de tomadas interruptores, planta de teto e iluminação. Muitas vezes, 99% das vezes, essa planta de teto tem forro de gesso. E a terceira planta, que são os circuitos, né? Que é onde cada luz está sendo ligada lá no interruptor. Qual o interruptor? Então, a gente entrega 3 plantas para essa parte de elétrica.
Depois de definir todos os itens de demolição, que faz parte da estrutura do ambiente, e de infraestrutura, que é elétrica e hidráulica, a gente recomenda que o cliente envie essas plantas para um engenheiro. Esse engenheiro ele vai analisar para ver se, às vezes, a gente fez uma demolição de parede, abriu um pedaço de uma parede de uma sala para outra, ele vai analisar estruturalmente se aquilo realmente é possível dentro daquela estrutura e se os pontos hidráulicos e elétricos são possíveis de ser feitos naquele lugar. Claro que quando a gente faz a visita no local, a gente faz uma avaliação prévia do que pode ser feito ou não, mas em alguns casos é necessário um laudo. Às vezes a casa é muito antiga, o apartamento é muito antigo, a gente não tem certeza do que tem ali, e aí a gente precisa de uma avaliação de um engenheiro que faça um laudo analisando e atestando que aquilo que está em projeto pode ser feito, tá? Junto com a planta de infraestrutura, a gente olha também todos os equipamentos, lá para os pontos elétricos. Então você já tem que definir ali qual forno que você vai ter, qual micro-ondas, qual cooktop ou fogão, qual geladeira, se você vai ter algum equipamento diferente na cozinha, que às vezes precisa de uma voltagem diferente. Todos esses equipamentos eles já são pensados ali, com um desenho prévio de marcenaria para ver onde que eles vão se encaixar e mais ou menos a que altura, para que você possa finalizar a planta de infraestrutura. Tendo tudo isso finalizado, a gente começa a entrar em acabamentos. Qual vai ser o piso? Quais vão ser os revestimentos de parede? Quais vão ser as bancadas? Muitas vezes, ao remover o piso, é necessário refazer um novo contrapiso, tá? Tem muita gente que economiza nisso. Tira o piso, o pessoal fala que tá bom, é só limpar e instalar em cima, e daqui a algum tempo seu piso tá estourando, tá levantando, tá estufando. O contrapiso é uma parte muito importante, a gente sempre recomenda que ao remover seja feito um novo contrapiso para que não dê problema no novo piso. Os revestimentos de parede também, o recomendado é tirar e instalar um novo, caso você não vá ficar com o que já existe no local. Tem alguns casos em que a gente consegue instalar por cima do que está lá? Tem, mas não é a primeira opção e nem a melhor opção. Toda a parte de infraestrutura, pontos elétricos e hidráulicos vem antes dos acabamentos, porque a gente tem que cortar nas paredes para que esses pontos sejam posicionados. Então, só depois que esses pontos estão lá, é que a gente consegue instalar revestimentos novos. Antes de instalar o piso novo, na fase de contrapiso, é importante a gente analisar também se vai ter um ralo naquele ambiente. E estando definidos toda a parte de demolição, construção, infraestrutura e acabamentos, a gente começa a entrar nos detalhes. Então, aquele croquis que a gente fez lá atrás com a prévia da marcenaria e dos equipamentos, a gente detalha agora essa marcenaria, que é o projeto executivo, que vai para um marceneiro, com todos os detalhes para executar. Escolhe as cores junto com o cliente, escolhe a iluminação daqueles móveis. Aí a gente apresenta também nessa etapa as peças de iluminação. O que a gente está sugerindo ali? É um pendente, é um lustre, é um embutido, a iluminação dentro da marcenaria, embaixo de uma prateleira. Entra nessa parte de especificação também, a gente já prevê ela lá atrás e a gente especifica as peças nesse momento de acabamento. Se essa cozinha for integrada com uma copa, com uma sala de jantar, estar, você pode também detalhar alguns móveis. Se essa cozinha tiver uma ilha, você pode detalhar ou as cadeiras ou as bancadas. E se o seu cliente contratar, você detalha também os adornos, a decoração, o que vai fazer um charme ali naquele ambiente. Muitas vezes usando itens que o próprio cliente já tem ou gostaria de ter. Quando é um projeto de interiores muito completo, reforma interiores completo mesmo, que a pessoa não tem ainda os acessórios, é comum também os clientes contratarem a consultoria para a compra das louças, o estilo dos pratos, das taças, dos copos. Às vezes na marcenaria a gente faz uma pequena cristaleira, pode ser que o cliente queira também um espaço para adega ou para bebidas, isso tudo já incluído ali no projeto, e a gente dá uma consultoria para essas peças também, para as louças, talheres, copos, panelas e outros itens de cozinha. Então, antes de reformar a sua cozinha, em primeiro lugar eu recomendo que você contrate um arquiteto. Se você não souber nada disso, seu arquiteto ele vai te perguntar sobre tudo isso que eu conversei com você aqui agora, e se você não entender sobre o assunto, ele vai te explicar todas as decisões que podem ser tomadas ali, os prós e contras de cada uma e qual é a sugestão dele para aquilo. Ele vai te ouvir para entender o que você achou de cada opção e o que se encaixa melhor no seu dia a dia e no seu orçamento. Então, se você não entende nada disso, não tem problema, o arquiteto ele entende. E ele vai te explicar e vai te ajudar a tomar as melhores decisões para a sua cozinha.
Mas se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, está pensando em reformar a sua cozinha, você já pode analisar o que você gostaria de fazer. Ah, eu gostaria de trocar o piso, já anota. Eu gostaria de saber se é possível fazer uma abertura nessa parede para ligar com a sala de jantar ou com a área gourmet, já anota. Tem algum revestimento que você gosta muito, mas você não consegue nem imaginar se daria para usar ele na sua cozinha? Anota. Tudo que for importante para você, um utensílio que você gostaria de ter, uma geladeira com água na porta, uma lava-louças, faz uma listinha e quando você for procurar o seu arquiteto, ele vai saber te orientar sobre tudo isso e fazer um projeto perfeito para você. Se você gostou desse vídeo, achou as dicas úteis, deixa aqui um like, me conta aqui nos comentários qual foi a dica que mais te ajudou, qual foi a dica que você acha que a maioria das pessoas tem que saber. Teve alguma coisa que eu falei que você não fazia ideia? Me conta que eu adoro o feedback de vocês. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mostrar toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.